Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de novembro de 2014. Estamos iniciando mais uma tertúlia com o verbete número 3195. Ele é constituído de 7 páginas, 52 logias e 15 máximos. O verbete é Estagnação Consciencial, da especialidade Autoassediologia, e vai ser aqui defendido pela verbetógrafa estreante, a professora Letícia Cordeiro, diretamente de Manaus. A professora Letícia, ela é de Manaus, natural de Manaus, estado do Amazonas, é graduada em Comunicação Social com especialidade em jornalismo. Ela é voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2012, docente da Conscienciologia desde agosto de 2013 e tenepsista desde 7 de junho de 2013. Definologia. A estagnação consciencial é o ato, ação, efeito ou condição de a consciência, homem ou mulher, ser incapaz de assumir posicionamento produtivo e evolutivo diante das oportunidades existenciais no dia a dia. Pensenologia. O holopensene pessoal improdutivo. O holopensene pessoal carente de automotivação. O poder coercitivo da pressão holopensênica patológica. O holopensene pessoal patológico de esquiva de autoenfrentamento. Fatologia. A estagnação consciencial. O autoengano influindo na visão dos fatos reais. O apoio ideológico à malandragem, a lógica falaciosa da TACOM, os vícios das paixões, a dependência da energia alheia, a falta de responsabilidade evolutiva. Vale destacar que esta seção fatologia, ela contém 25 linhas. Então aí é classificado como um dos máximos. A parafatologia, destacamos o vício da energia alheia, vampirismo, o resgate extrafísico de familiares biológicos, o psicossoma enquanto playground das estagnações, a parasemiologia das projeções. A seção detalhismo, ela contém 27 sessões. Destacamos na divisão argumentologia, chamamos atenção para o tópico taxologia, que traz 14 exemplos de áreas da vida nas quais a estagnação consciencial pode ocorrer de modo autoconsciente ou inconsciente. Também destacamos na divisão argumentologia o tópico terapeuticologia, onde traz 31 condições passíveis de contribuir na solução da estagnação consciencial pela consciência interessada. Então vale a pena conferir também. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: acrasia, atraso de vida, autocorrupção, idiotismo cultural, necessidade desnecessária. A frase enfática: a autossuperação dos traços conscienciais estagnantes possibilita renovação evolutiva, produtiva, capaz de alçar a consciência atenta a níveis mais avançados nas oportunidades diárias. Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica as técnicas da Conscienciologia para promover a renovação pessoal? Quais providências emprega para sair da estagnação consciencial? Nós temos também aqui a filmografia, que traz uma referência, a bibliografia específica, que traz 2 referências. E a mega-análise, elaborada pela equipe da Encyclosapiens, nós temos os seguintes tópicos: letargia, marasmo, comatose, autoengano, autoassédio, inatividade, passividade, desambição, inconsciência, procrastinação, antirreciclagem, desviologia, reeducaciologia, autoenganologia, autoassediologia, autovitimologia, psicossomatologia, temperamentologia, autoassistenciologia e antidiscernimentologia.
Bom, professora Letícia, a gente sempre pede para que o verbetógrafo coloque, antes de entrarmos aqui nas questões, coloque os motivos ou as razões que levaram a escrever sobre o tema. Ok. Boa tarde a todos. É assim, eu trabalhava numa corretora de imóveis, numa imobiliária, e eu percebia que as oportunidades eram dadas para todos os integrantes, né, para toda a equipe. Acesso aos produtos, acesso aos plantões, treinamentos. E algumas pessoas da equipe elas não tinham resultados produtivos, elas não tinham resultados. Então, e na época também eu estava assistindo a tertúlia e o Valdo estava falando muito da postura improdutiva, de adiamento, de procrastinação. E aí eu mandei a proposta do verbete. Só que na hora que eu comecei a fazer o verbete, eu trouxe o tema para a minha vida. Então, foi assim, eu consegui enxergar vários momentos da minha vida em que eu estava estagnada, em que eu me encontrei numa situação de beco sem saída, de procrastinação. Então, assim, a motivação, a primeira reflexão foi de um fato externo, mas, ao fazer o verbete, eu detectei vários momentos em que eu estava nessa situação. E aí, essa foi a motivação. Perfeito. Bom, vamos aqui à primeira questão. A verbetógrafa, professora Letícia, estrangeirismologia, página 21, último item, poderia falar a respeito da força do Zeitgeist, principalmente o atual na estagnação consciencial? Então, hoje o Brasil passa por uma estagnação política, né? Eu trouxe aqui, essa pergunta vem bem a calhar, a revista Isto É, dessa semana, que fala do dia 28 de outubro, que fala da campanha montada na mentira do PT, certo? Então, assim, o que a Dilma fez, né, junto com o PT, com o IPEA, que é um órgão que pega dados estatísticos para ver quais são as condições do Brasil. Então, aqui na reportagem, ele fala o seguinte: não bastassem as mentiras e o terror, a campanha de Dilma também faz um flagrante o uso da máquina pública, inclusive manipulando dados sobre a real situação do país. Por causa disso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vive uma de suas maiores crises. O Instituto foi proibido de divulgar o estudo com dados sobre a miséria social do Brasil, levando a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Os dados revelariam que os números apresentados pela campanha petista não correspondem à realidade. O que acontece? Eles impediram que o Instituto divulgasse os dados, né, para que não atrapalhassem na campanha política. Isso levou o pedido de exoneração do antigo diretor Ayrton Araújo. Então, é a maior crise que o Instituto está vivendo. Então, o que a gente pode ver de estagnação? O Brasil está sob uma semiditadura, onde a Dilma, o PT, manipula os órgãos que podem criar transparência com a sociedade, e isso não acontece. E ele segue aqui falando que, em setembro, foi engavetado outro levantamento feito com base nos dados das declarações de imposto de renda de brasileiros, que mostrava que a concentração de renda no Brasil de 2006 a 2012 aumentou. Ou seja, esse governo que eles estão falando, que estão distribuindo, que estão ajudando as pessoas pobres, eles não deixaram que os dados fossem divulgados de que houve, sim, maior concentração de renda no governo do PT. Então, esse é a força do Zeitgeist, né? Que é o pensamento da época. Quer dizer, nós não temos transparências, né, no governo, é um governo que é manipulado. Então, essa força que refletiu nas urnas, né, a ditadura da maioria, né, que venceu a massa, né, em prol das pessoas que gostariam de ter mudado o país. Então, olha como é que é a força da manipulação da máquina pública, dos dados. Então, isso é a força do Zeitgeist, da época atual. Certo? As pessoas tendem, né, até a entrar nesse holopensene de estagnação maior, de não haver a renovação, de ficar como está,
E aí acaba indo para o lado pessoal também, né? É uma via de mão dupla, né? Você está trazendo, quer dizer, existe um contexto mais amplo que propicia isso e a pessoa com a sua tendência pessoal. Sim. Então isso acaba fazendo essa, vamos dizer assim, convergência negativa. Sim. Seria nesse Aí sentido. eu coloco aqui também na taxologia a estagnação ideológica, né? O que acontece? A gente sabe que todo governo que entra está lá exposto a fazer corrupção, certo? Mas assim, o que me impressiona é a estagnação ideológica partidária. As pessoas defendem a ideologia partidária de esquerda do governo, que não existe mais, que é defender os pobres, trabalhistas, em prol de um outro governo que poderia ser melhor, porque tem corrupção, ele está sendo denunciado, mas não está nada comprovado ainda. É o menos pior. Mas assim, o que eu acho interessante são amigos meus, pessoas pensantes, pessoas inteligentes, defendendo a ideologia partidária, reacionária. Ou seja, em prol de uma ideologia que eu acredito de esquerda, eu deixo de avançar com ideias mais avançadas, mais transparentes, mais democráticas, em prol de um pensamento reacionário. Há o que se fala da cegueira ideológica. Sim. A pessoa ela fica cega perante os fatos, perante as realidades, perante as situações que contradizem aquilo que a ideologia diz para ela, né, o que ela adota, as suas convicções, as suas crenças, e a pessoa então ela justamente nega o que acontece. Quer dizer, se um fato contradiz a sua teoria, ou no caso a sua ideologia, o fato é que tem que ser modificado. Isso. É? E olha, e aqui então nessa... é o processo do dogma. Exatamente. E aqui nessa reportagem, Locha, é interessante que ele fala que o governo da Dilma ele vem usando a chamada prática de recupero, que é o que é bom a gente divulga, o que é ruim a gente esconde. Então, quer dizer, a gente só vai divulgar o que é a nosso favor, né? E é interessante você falar isso. Isso é a política da desinformação. Desinformação. Você só informa uma parte, você não informa a outra. E tem também, obviamente, quando se fala aí da mentira, a matéria é desse final de semana? É da semana passada, do dia 29. Tem também o que se chama da política da má informação, que aí é você distorcer os dados, que acontece também, né? As duas estão muito conectadas, a desinformação e a má informação. Exatamente. São duas estratégias muito utilizadas. Só dentro do que você está trazendo hoje, o ministro, foi dada uma entrevista ontem, o ministro Gilberto Mendes, né? Que é o ministro do STF, né? Gilmar Mendes, ele está falando, olha, há uma ameaça de criar no Supremo Tribunal Federal uma corte bolivariana. Ele é o único ministro de 11 que não foi indicado pelo PT. E a tendência é, com isso, você anular a condição de função de contrapeso o Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes, cada um para justamente minimizar o poder do outro, daí, desde lá, quando foi concebido pelo Montesquieu, ou pelo menos melhor organizado, do ponto de vista das ideias, pelo Montesquieu. Então, com isso, se caminha para o que foi feito, por exemplo, na Venezuela. Está dentro do que você está trazendo. Sim. Também, essa estagnação. Agora, o que a gente vê de bom também? Toda a campanha, você falou ditadura da maioria, eu não vejo que foi ditadura da maioria, quer dizer, uma eleição ela é pela maioria. Essa é uma frase de Tocqueville, né, que ele fala que... na verdade, o Stuart Mill também usava, mas é que a ditadura da maioria é quando você não tem nenhum sistema de contrapeso e quando você vai contra os direitos de uma minoria simplesmente pela maioria. Para que a gente entenda aqui, por exemplo, como no Brasil a maioria é católico, poderia se decidir que a religião oficial deve ser a católica, não acabando com o Estado laico, porque a maioria sim quer. Né? Então, isso sim seria o processo da ditadura da maioria. É óbvio que pode se fazer manipulação para que se consiga, vamos dizer assim, pseudodemocraticamente, conseguir determinados objetivos do ponto de vista manipulando a democracia. Por isso, a necessidade das pessoas terem uma visão crítica de uma forma geral. Então, isso, realmente, o que você está trazendo, a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque há uma estagnação geral. Uma estagnação geral vendida como renovação, como inclusão, como justiça social, e quando na verdade você vai ver que não é. Eles vão completar 16 anos, né? O PT. Não há alternância de poderes. Não há alternância de poderes. Queria falar? Desculpa. Oi, tudo bom? Não, é só falar. Tudo bem? Parabéns pelo verbete, Letícia, está excelente, tá? Ele quis assoprar as velhinhas. Os parabéns. Eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão da estagnação. Eu acho que o Losch trouxe um contraponto interessante, de que as pessoas que aceitaram votar, né, na Dilma e tal, têm um nível de estagnação, né, com todo o conjunto, né, da arte e do trabalho que eles estão desenvolvendo. E, normalmente, quem está estagnado tem dificuldade de admitir isso. Né? Então, é muito fácil a gente de fora enxergar, fulano está estagnado. Agora, dentro do processo de autopesquisa, assim, a pessoa, de repente, está assistindo a nossa tertúlia aqui. Aí o cara, ele votou na Dilma. Né? Provavelmente, ele deve estar chateado agora. Claro. Como que ele poderia se autoavaliar se realmente ele está em autoestagnação ou não? Tipo assim, porque normalmente, quando se mistura, inclusive, política, esse tipo de coisa, as pessoas elas ficam, né, meio que melindradas, esse negócio todo. Mas, tirando a política, todo esse processo todo, como é que ela poderia detectar isso? Olha, Olegário, eu coloco aqui, na exemplologia, a estagnação consciencial inconsciente. A pessoa ela pode estar numa condição estagnada, inconsciente. Aí eu coloco o seguinte, a condição doentia e obnubilada de manter-se na inércia pessoal. Então, isso é uma estagnação inconsciente. A pessoa ela não sabe que ela está estagnada. Talvez, nesse caso aí que você está falando, a pessoa não vai achar que isso é uma estagnação. Ela está inconsciente. Ela está naquele nível e ela não tem questionamento sobre isso. E existe a estagnação consciencial consciente, que é a condição patológica de perceber as possibilidades de mudança, mas escolher permanecer na zona de conforto. E se ela está na estagnação inconsciente e ela quer tentar identificar se realmente ela está ou não? Você deixou uma dúvida lá na cabeça dela agora. Será que eu estou nessa estagnação inconsciente? Que tipo de técnicas você poderia propor para ela realmente se auto-perceber se está dentro desse contexto ou não? Fazer um mapeamento, um automapeamento. Né? Na conscienciologia, a gente tem a técnica dos trafares, dos trafores e dos trafais. Então, primeiro que a pessoa tem que querer. Bom, peraí, será que eu estou? Colocar a semente lá. E fazer um automapeamento. Existe aqui também, na tecnologia que eu coloquei, a técnica das 5 atitudes para melhorar a lucidez. Bom, se eu tenho uma percepção assim vaga de que eu estou estagnada, que eu posso estar estagnada, então eu tenho que aceitar essa condição. Depois, eu vou ter que assumir isso. Então, depois que eu aceito, que eu tenho essa característica, eu assumo isso. E como é que eu posso aprender com isso, anular e acertar? Nesse caso aí que você está falando, me vem assim, a pessoa, se ela não tem uma autopercepção, é legal ela perguntar para o grupo dela, e aí, o que você acha de mim? O que você acha de eu ter votado no PT? Sabe? O que você acha de eu ter essa atitude de defender essa ideologia? Se ela não fizer essa pergunta ou essa pesquisa em grupo, ela pode ficar ali numa autoalienação. E aí ela nunca vai sair dessa condição. Certo? Patologia, página 21, segunda linha. Como reverter o autoengano que influi na visão dos fatos reais? Cara, fazendo exatamente isso que o autoengano, né, que o Olegário, você, às vezes, os seus processos emocionais, eles te levam a equívocos, a autoengano. Né? Então, assim, se você é uma pessoa que você realmente não tem iniciativa de fazer nada, né, de que vai para o teu voluntariado, ou vai para um plantão de trabalho, e você não tem uma postura proativa de atividade, você pode ficar ali se enganando de que está fazendo sim, e que essa é a melhor manifestação. Aí ele pergunta como é que a pessoa pode reverter esse autoengano das
Dos fatos reais. Fatos o feedback do gerente, o feedback do grupo, o feedback das pessoas que estão em volta de você. Eu acho que, assim, quando a gente está com uma dificuldade, é legal a gente compartilhar, porque a visão do outro pode ajudar a gente, certo? Então, assim, quando você está convivendo muito com a pessoa, você acaba ficando ali viciada, né, naquele comportamento dela, e aí você fica muito psicossoma, muito emoção. E aí, de repente, você conversando com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, ela pode te dar uma visão diferente e ver como você está se auto-enganando. Como você está sendo imatura naquela manifestação emocional. Entra muito nisso a pessoa ter esse abertismo Sim. para ouvir a opinião de outras pessoas. Vê se isso também influi a dificuldade nessa questão de identificar e superar o auto-engano, é o problema da certeza. Sim. O que eu tenho observado muito as pessoas, a certeza em várias situações pode ser problemática. Sim. Porque a pessoa não considera a dúvida. Sim. Ela está tão certa de que a sua convicção, de que sua crença é a correta, que ela não põe em dúvida aquela proposição, aquela afirmação. E aí, com isso, ela se fecha. Sim. Porque não tem consciência da sua falibilidade. Vejo que um ponto muito importante para, pelo menos assim, minimizar esse auto-engano é a noção da autofalibilidade, ou seja, nós falhamos. Sim. Então, esse é um ponto, acho que acrescenta aí no que você está trazendo. Com certeza. Né? Fatologia também, página 21, final da terceira linha. Por que a maioria das consins mantém a criação dos vínculos na vitimização? Como modificar este quadro no país das bolsas? Então, por que as pessoas mantêm os vínculos na vitimização? Criação dos vínculos na vitimização. É assim, quando você tem um traço que é vitimizado, nossa, você vai andar com pessoas que também alimentam esse seu traço. Né? Então, assim, vai ficar incompatível uma pessoa extremamente racional, que pensa no melhor para todos, conviver com uma pessoa que é extremamente vitimizada. Eu acho assim que no país o governo atual ele incentiva essa política do assistencialismo, ou seja, ele não dá autonomia para as pessoas. No país das bolsas, quer dizer, você mantém ali uma mensalidade para aquelas pessoas, mas você não cria escola, você não cria autonomia, você tira delas a oportunidade de autonomia, você não proporciona cursos técnicos. Então, a condição de pobreza, de ignorância, permanece. Há uma manutenção. É uma manutenção da vitimização de um povo que não tem acesso à cultura. Então, o sistema da Bolsa, ele alimenta essa vitimização popular. Faz ali um casamento. Porque aí a pessoa... Eu vi uma entrevista no UOL, que depois do governo, né, que a Dilma ganhou e tudo, e eles foram lá entrevistar as pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família. Realmente, a Dilma tirou as pessoas da miséria. Mas aí tem uma hora que o repórter pergunta assim, mas e aí, qual é a rotina de vocês? Não, a gente está tomando banho no rio, a gente depois vai fazer a farinha, mas e aí, ninguém estuda? Não, aqui ninguém estuda. Não dá para ganhar mais, mas essa é a nossa realidade. Ou seja, eles estão comendo, eles estão melhor do que antes, mas eles não estão crescendo, eles estão estagnados. Né? E é muito interessante você ver como é que é a lógica da mentalidade de vitimização. Eles não tinham antes o que comer, agora eles têm. Só que eles não pensam mais, não têm ambição ali. E ela sustenta essa mentalidade. Perfeito. Parafatologia, página 22, penúltima linha. Como estudar melhor a parasemiologia das projeções? É assim... eu falo aqui em parasemiologia porque eu tive várias projeções que elas tiveram um significado muito profundo para mim. Então, assim, eu encontrei o meu método de analisar os parassinais. Então, assim, eu anotava as minhas projeções,
Eu fiz várias anotações e depois, passando-se 2, 3 meses, aquilo dali tinha um sentido enorme para mim. De repente, para outra pessoa, não tem sentido aqueles sinais, aquele conteúdo do sinal, mas para mim tinha uma grande significação de um traço meu que eu precisava reciclar, de uma irritação, eu indo para uma projeção onde eu me encontrava irritada, e aquilo fazia muito sentido para mim. Então, assim, a técnica é a mesma da escrita, é você escrever e fazer as anotações, por que aquele conteúdo, aquele fato extrafísico tem a ver com você, e que só você entende. Então, assim, muitas vezes você vai contar a projeção para uma pessoa, ela não está entendendo por que você está naquela lógica, mas aquilo tem informação, tem conteúdo para você. Perfeito. Letícia, sim. Em efeitologia, na página 23, a terceira e quarta linha, você poderia relacionar o efeito da sinceridade na convivência grupal com o efeito seguinte, o efeito produtivo na anticonflitividade no resultado final. Eu te pergunto isso porque às vezes eu vejo que as pessoas evitam falar certos assuntos ou chegar em certas situações para evitar um conflito, ou acho que vai magoar a pessoa vai se melindrar. Mas aqui você traz, então, o efeito também produtivo no resultado final. Você poderia fazer essa relação? Sim. Olha só, lá em Manaus, a gente está adotando um hábito que é da transparência, né, Olegário? Então, assim, a gente está querendo encontrar uma maturidade na TARES, na tarefa do esclarecimento. Então, onde é que a gente percebeu que existe o maior assédio, e assédio institucional? Quando você não fala para o outro aquilo que está te incomodando. Pô, fulano, eu não gostei daquela tua postura. Eu não achei que foi legal você falar isso. Isso está desassediando o nosso processo lá em Manaus. Então, o que a gente sempre coloca nas nossas reuniões de voluntariado? Vamos falar. O que está incomodando? Vamos ser transparentes. Isso ajuda você a limpar aquele processo que você está tendo com a pessoa e ficar tranquilo, pacífico, a calma. É o anticonflitismo. Então, você vai para o teu voluntariado e para o teu trabalho limpo. Poxa, eu já falei, eu já estou resolvendo. Isso resulta no processo de produtividade do grupo. Você vai para o grupo mais pronto para o trabalho. Certo? Então, assim, você está com uma dificuldade. Por exemplo, o Olegário sabe disso. Eu estou tentando trabalhar minha liderança. Então, hoje eu estou lá com a coordenação de vendas. Então, assim, Letícia, desde a CP1, quem fala isso? Assume aí a tua liderança, tem que assumir aí a tua liderança. Então, aos poucos, eu falo, poxa, mas eu tenho dificuldade. A minha hipótese é que eu já liderei alguma coisa muito errada no passado e eu tenho algum problema hoje, né? Mas, aos poucos, eu estou assumindo as coisas, entendeu? Então, assim, você vai sendo sincero, olha, eu estou com dificuldade. E uma coisa que me motivou muito, né, a pessoa está ali te convidando para assumir uma coordenação, foi o apoio do grupo. Então, foi assim, olha, tu tá com medo, tá receosa, mas a gente vai te apoiar. Então, essa confiança, você está ali exposto, olha, tenho certas coisas assim que eu preciso de ajuda. Não, fica tranquila, vai que a gente... Então, essa força do grupo é importante para você manter o trabalho produtivo, né, confiar no outro. É isso. Legal, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu tenho mais uma pergunta na mesma página, em paradoxologia. Você poderia aprofundar um pouquinho mais o paradoxo da disciplina, trazer liberdade? Então, quando você é disciplinado, você tem os seus horários certinhos e cumpre os seus horários, você fica livre. Você já pagou as contas, você já foi dar sua aula, você já foi assistir sua aula, você já fez todas as tarefas que você tinha que fazer. Agora você ficou livre para fazer o que você quer, que vai te divertir, que vai te desestressar. Então, assim, a disciplina, a ordem, ela te traz uma liberdade. Imagina, daí você começa a trabalhar na desorganização, não tem disciplina. Quando você está no meio de um cinema, cara, eu tenho que pagar a conta, que eu tenho que fazer isso que eu não fiz, né? Então, eu acho que essa questão do paradoxo mesmo, de você organizar para ficar livre daquilo. Faz logo e fica livre. Bom, obrigada. Okay. Professora Letícia, Pensionologia, página 21, quarta linha. Gostaria que exemplificasse o poder coercitivo da pressão holopensênica patológica.
É assim, eu fiquei 7 meses trabalhando numa Secretaria de Produção Rural em Manaus, e é um órgão do governo, né? E eu sou corretora, sou vendedora, então todo o resultado de trabalho depende da minha proatividade. E quando eu cheguei lá, as pessoas realmente elas não tinham essa postura de produção. Então, é o efeito holopensênico patológico, porque eu já estava ficando daquele jeito. Quando, assim, a pessoa fala assim, Letícia, não vem arrumar trabalho aqui para a gente, entendeu? Problema, porque o negócio funciona desse modo. Não vem criar, querer arrumar. O negócio não funciona desse modo, fica na tua, abaixa aí o teu faz, porque não funciona. Então, depois de 3, 4 meses lá, eu percebi que eu estava pensando igual aquelas pessoas. Então, assim, como aquilo dali já estava interferindo na minha intraconsciencialidade, no meu modus operandi. Eu já ia para o trabalho, não vou fazer nada. Então eu vou ficar estudando, vou fazer outra coisa. Mas o trabalho que era para ser feito, não era feito. Então, muitas vezes, o holopensene do lugar, quando é patológico, se você não está lúcido do processo, aquilo toma conta de você. E quando você já viu, você já está junto. Isso me faz lembrar também, a gente estava falando ainda há pouco de política, daquele jovem que entra na política com seus ideais, com todo um gás para fazer a renovação, e aí você vai vendo que, com o passar do tempo, ele vai se ajustando no modelo ou no molde daquilo que ele criticava e que ele queria fazer a mudança. Então, ele vai se adaptando e ele é engolido, se fala, né, a expressão, ele é engolido pelo sistema. Olha, então, ele não só não mais combate aquilo que ele queria mudar, como ele agora... Conivente. Ele não só conivente, mas ele propõe aquilo, ele reforça aquilo. Um outro exemplo também é que nesse lugar que eu trabalhei, eu fiquei motivada no início, falei, cara, eu vou fazer contratos para ajudar as comunidades do interior da Amazônia. Eram contratos, né, que a Secretaria fazia para ajudar aquelas comunidades mais carentes da Amazônia. Quando eu cheguei lá e vi que os beneficiados eram quem tinha conivência e apoiava o secretário politicamente, aquilo dali... Aquela esperança de que eu ia ajudar caiu por tudo. Então o negócio começou a feder muito. Então, assim, se eu ficasse mais tempo ali, eu ia estar sendo conivente e apoiando todo aquele sistema patológico de manifestação ali. Então, o ideal é você sair logo, né? O ideal é você sair fora. Ainda em pensionologia, página 21, terceira linha, de baixo para cima. O que caracteriza os ectopensenes? Então, ectopensenes são os pensamentos errados, né? Distorcidos. Então, é o que está fora do lugar, né? Ectopensene é tipo você... deixa eu ver. É o que está fora do lugar. É um desvio. É o desvio. Você está numa religião, por exemplo, né? Você está ali dentro e tudo. E aí você começa a ter ectopensene, pensar contra a religião. Isso é um ectopensene, não tem coerência. Se você está ali dentro, você deveria estar pensando, pensenizando junto com aquelas pessoas. Mas você está tendo um ectopensene. Ou até a gente aqui na conscienciologia, né? Se pode acontecer o contrário também. Então, dependendo da situação, ele pode ser até positivo ou negativo. Ou negativo. Por exemplo, um maxi-dissidente, ele vai ter um ectopensene dentro do que você está falando, né? Mas aí é mais um contrapensene do que um desvio. Agora, aqui geralmente é o processo patológico, né? Da pessoa tem uma pensenidade mais doentia. Por exemplo, uma pessoa que está numa função que é para atender os outros e desvia se aproveita daquela função, daquele papel contra as outras pessoas para benefício próprio. Então a gente vê isso, vamos pegar alguns casos mais gritantes, aquele médico aí que foi condenado por estuprar as suas pacientes, né? Então isso já quer dizer, o estupro já é o comportamento, mas até chegar naquilo começou com a pensenidade patológica, né? Só para concluir aí, já lhe passo, tá? Página 21, também penúltima linha, na fatologia.
Gostaria que explicitasse o autoengano inconsciente. Então, a pessoa está naquela condição e ela não tem noção, a gente até falou disso, né? O autoengano inconsciente. Por exemplo, ela gosta de uma pessoa, certo? Ela tem ali uma certa afetividade. E aí ela vai inconsciente criando uma lógica de que aquela pessoa também corresponde àquele amor. A fantasia. É uma fantasia. Então, isso é um autoengano inconsciente. Então, ela cria aquilo para justificar a própria carência, a própria necessidade de afetividade. Tem um termo muito... Até aqui uma temporada na Conscienciologia o pessoal gostava de usar muito dentro, um conceito que é da psicologia, que é o locus de controle. Uhum. Então você tem o locus interno e o locus externo, que na verdade significa o grau que a pessoa atribui de causalidade dos acontecimentos da vida dela, se são mais a fatores externos à vontade dela, ou se dependem mais da atuação dela própria. Daí, locus interno, quando o que acontece mais na vida dela depende predominantemente dela própria. Ou se ela não tem atuação nenhuma, sempre é algo externo, seria o locus externo. Tem a ver também um pouco com essa questão do autoengano inconsciente, né? E nós temos muito esse hábito, principalmente no Brasil, né? Qualquer coisa, se Deus quiser. Na hora que a pessoa fala se Deus quiser, ela está retirando a responsabilidade terceirizando dela. a responsabilidade. Se acontecer algo de errado, não foi ela. Foi Deus que não Foi quis. Deus que não quis. Tá certo? A vida dela não então, tá isso é uma forma também de retirar e autoengano dentro desse contexto. Né? Sim. Poderia comentar a estagnação consciencial ignorada? A pessoa, ela não sabe que ela está estagnada. Eu tenho um exemplo de uma colega minha lá, da minha equipe de trabalho, que ela não acha que ela está estagnada. Então, uma vez nós fomos para o plantão juntas, né? E eu, assim, falando em questionamento, falando em estudar, em criar, vamos pegar os produtos, vamos fazer uma estratégia de venda e tal. E eu fiquei ali meia hora falando, né, um monte de coisa para ela. Daí ela virou para mim, ela falou assim, Letícia, eu não quero fazer nada disso. Tá bom aqui. Tá bom. Olha, eu falei assim, e aí, tal? E aí tu se identifica com isso? Não tem nada a ver comigo. Então, isso é uma estagnação ignorada. Aquilo não causa uma crise. Aquele comportamento dela não causa uma crise de crescimento. Ela não tem ambição de crescer, de melhorar. O resultado negativo dela está bom para ela. Então, ela ignora a própria condição. Então, assim, como é que a gente faz? Nem o fato de eu estar ali estava motivando, porque às vezes você tem, né? Você é contagiado pela produtividade do outro. Mas não estava. Ela só virou e falou assim, não tenho nada disso. Isso aí é você. Isso faz parte de você. Ela não fica parada naquilo. E eu coloco, assim, eu até me inspirei nela, né? Porque eu coloquei aqui na terceira linha da fatologia a estratégia de agendar a vadiagem e a desculpa de adiar a reciclagem. De agendar? A estratégia de agendar a vadiagem e a desculpa de adiar a reciclagem. Perfeito. O que acontece? Ela sempre ia para o pagode, namorar, sair, sempre tirando fotos no Face. Tudo era de diversão. Mas eu falei, cara, daí ela vai para o trabalho e não quer fazer nada, né? Entende? Então, ela não quer mudar aquele hábito dela, mas ela tinha energia e prioridade para agendar a vadiagem, para se divertir. Isso, ela era super produtiva. Mas para fazer ali a produção dos resultados de trabalho, não. E eu quis colocar da reciclagem porque a gente precisa mudar, né? Para você ter um resultado, você tem que fazer ali algumas mudanças. Perfeito. Você, inclusive, dentro disso que você está falando, você traz aqui na citaciologia uma citação do Einstein, Sim. Essa primeira aqui, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Na verdade, também na área do empreendedorismo, ele cita uma outra personalidade também que falou algo similar a isso, né? Mas é a condição disso, quer dizer, a pessoa fica querendo que as coisas mudem
sem ela mudar. Né? Eu via muito isso na clínica, quando eu atendia pela psicologia, no consultório. As pessoas queriam que o mundo mudasse, desde que ela não mudasse. Né? Então, não que o mundo mude, mas não eu. O mundo é que está né? errado. O mundo é que está errado. É. Então, o mundo é que tem que mudar e eu vou continuar da mesma forma. Então, as pessoas deslocam isso também. Né? E aí é a condição da estagnação. Sim. E é meio que paradoxal, né? Porque a pessoa, às vezes, vai procurar uma ajuda, sim, porque ela, em tese, está sofrendo. Sim. Ela considera que ela quer sair daquela condição. Só que ela quer sair desde que os outros mudem, não ela. Esse é o grande problema aí, muitas tem um vezes. ditado também, que é como é que você quer plantar uva e colher maçã? Você vai colher uva, né? Isso. Então, correspondente àquilo que você está fazendo. Penúltima linha, ainda na fatologia, página 21, poderia discorrer sobre o ato de encarregar-se do próprio tédio? Então, o tédio é a passagem do tempo, né? A pessoa começa a perceber ali que o tempo está passando. E o tempo, quando ele não é produtivo, quando ele é ocioso, ele passa muito devagar. Então, a pessoa se encarrega do próprio tédio, de não fazer nada. Então, assim, imagina, 5 horas num plantão, sem telefonar para o cliente, sem estudar o produto, sem entrar em contato, vira um tédio. Certo? Então, a pessoa, aí você leva isso para a vida, né, da rotina. A pessoa ela não está avançando, ela não está alcançando ali outros patamares. As coisas não estão... A vida dela fica um tédio, fica um marasmo. Então, assim, eu tenho amigas que falam assim, Letícia, eu me sinto perdida até hoje. Elas não têm, assim, uma meta. Mas também não quer achar. Não quer achar. Está perdida, mas não quer se achar. Está perdida, sabe? Não tem prioridade. Mas olha, Letícia, vamos até trazer aqui um pouco para a gente também. Eu vejo ainda, hoje, muita gente reclamando, eu não sei qual é a minha ProEx, eu não sei qual é a minha ProEx e tal. Hoje, sinceramente, eu coloco isso aqui muitas vezes até nas mini tertúlias, e já coloquei isso em tertúlia também. Hoje, só com o que a gente já tem hoje, a pessoa tem total condições de saber as diretrizes básicas da sua ProEx. Só não sabe quem não quer. Nós temos uma instituição só para isso, que é a Apex, mas nós temos a Conscius, que contribui muito nisso. Nós temos a consciencioterapia, que contribui muito nisso. Quer dizer, só para citar algumas, você tem hoje uma série de mecanismos, recursos, pessoas especialistas, que a pessoa tem todas as possibilidades para saber. Aí você pergunta, você já fez o curso tal que é sobre isso? Não. Você já leu os artigos tais e tais sobre isso? Não. Então, como é que você está falando que já tentou identificar a sua programação existencial? Não tentou, não é? Então, ela tem uma série de ferramentas, mas ela não busca utilizar essas ferramentas. Ela se encarrega do próprio tédio, porque ela não usa exatamente as ferramentas. No nosso caso, da própria Melim. Da própria Melim, exatamente. Então, ela se encarrega da própria Melim. Né? Teriologia, página 22. Última linha. Gostaria que explicasse a teoria da consciência mudar quando está saturada dos erros. É aquela condição em que você não aguenta mais, por exemplo, ter aquele traço belicista. Eu não aguento mais arrumar confusão com todo mundo. Certo? Eu preciso mudar. Eu já arrumei muita confusão. Ou aquela condição de que eu não aguento mais ficar sem dinheiro. Né? A minha vida financeira é precisa. Então, aquilo chega a uma saturação. E aí ela vai, aquele traço dela já levou ela num beco sem saída, numa condição de sofrimento, de miséria, de o lado negro da força já está atuando, e aí ela decide que vai mudar. É exatamente isso. Existe um verbete até do Valdo, não sei se o nome é correto, que é a viragem do mega assediador, alguma coisa nesse sentido, mudancista, né? Intermissão mudancista também tem relação com isso. Mas quando chega justamente extrafisicamente naquele ponto de saturação, que a pessoa não aguenta mais, e aí ela começa a fazer a mudança. É assim que o mega assediador deixa de ser mega assediador. Chega num ponto que saturou. E ele vê que ele mesmo é que está tendo prejuízo. Chega uma hora que não dá mais. Aquela forma dele agir, da condição de atuar,
só traz malefício para ele. Ele é o principal prejudicado. Então, é na hora que saturou e começa a haver essa mudança. Você tem outra pergunta aí? Tem, mas tem o nosso amigo ali que quer falar. Você quer falar alguma coisa antes? Porque assim, eu fiquei no Rio durante 20 anos, né? E eu era dependente do meu ex-marido financeiramente. Então, chegou numa condição que eu não aguentava mais aquela condição de ficar dependente. Então, ali foi o momento da virada. Então, assim, mas eu tive que perceber, eu tive ajuda de um amparador, eu tive uma projeção mental somática que fez me ver a situação. E aí foi muito claro para mim que eu tinha que mudar essa condição. Isso que você está trazendo é muito sério, porque tem, principalmente mulheres, né? Ainda hoje, ainda predomina a questão de mulheres, que às vezes ficam estagnadas num relacionamento, que é um relacionamento totalmente patológico para ambos, não só para ela, mas também para o companheiro, e muitas vezes não dão esse passo de mudança porque estão presas a uma condição, por exemplo, financeira, não tem uma autonomia e tem medo do novo. E no caso, se submete àquela eu era condição. mãe, eu sou mãe, então eu tinha minha filha. Aquilo ali me impedia de eu ter um posicionamento produtivo. Não, mas aí tem que ir com calma também a seu favor. Às vezes, com a questão da criança, e dependendo da idade da criança, às vezes o mais sensato é a pessoa esperar, mesmo estando numa condição mais difícil. Essa é a primeira regra. Nós temos lá na atuação do Serviço de Apoio Existencial, na Apex, quando a pessoa quer fazer uma mudança, a primeira regra que a gente coloca é o seguinte: você tem dependentes? Então, a pessoa ela quer mudar de cidade. Primeira coisa, tem dependentes? Se tiver, como é que esses dependentes vão ficar? Isso tem que ser levado em consideração. A pessoa quer separar, tem criança pequena? Tudo isso tem que levar em consideração. Não que a pessoa não vá fazer, porque às vezes o negócio é tão patológico que é pior mesmo. Sim. Mas, às vezes, a pessoa tem que se sacrificar por um tempo. Sim. Quer dizer, neste caso, é manter as coisas ainda, não em função dela, mas de uma outra pessoa dependente, uma criança, por exemplo, que ainda precisa daquela condição. Então, isso tudo tem que ponderar. E na verdade foi isso que eu fiz, né? Eu fiquei até o nesse ponto... caso aí, talvez tenha sido realmente o melhor. Você Sim. tinha que segurar um tempo, uma temporada mesmo para a questão da criança. Né? Tá certo? Certo. Vamos lá? Letícia, parabéns pelo verbete aqui no ar. Uma dúvida que surge ali na página 24, em sindromologia, na segunda linha, quando você fala a síndrome de Godot. Eu não conhecia, gostaria que você comentasse. Qual é a página? 24. Página 24. Na segunda linha, em sindromologia, a síndrome de Godot. A síndrome de Godot, eles ficam... Essa peça é uma peça de teatro em que os dois personagens ficam esperando Godot. Godot é Deus, né? Então, a síndrome de Godot é que eles passam a peça inteira esperando que alguma coisa acontecesse. E essa coisa não acontece. Certo? Essa, então, a síndrome de Godot é aquela condição que a pessoa fica procrastinada, esperando as coisas acontecer e não tem uma atitude proativa, produtiva para que as coisas aconteçam. A peça ela é muito filosófica, ela traz reflexões existenciais, ela é uma peça profunda, mas essa condição de esperar e nada acontecer no final, a não ser aqueles diálogos, a discussão existencial que tem ali, que o autor traz que é profunda, que é bacana de se pensar. Mas aqui a gente quer colocar o foco nessa atitude de ficar esperando as coisas acontecerem. Assim, ninguém vai escrever o verbete por mim, sou eu que tenho que escrever o verbete. Ninguém vai escrever o livro por mim, sou eu que vou ter que escrever. Então, é anti-síndrome de Godot. Eu tenho que as coisas só vão acontecer se eu realmente colocar a mão na massa. Perfeito. Professora Letícia. Terceira linha, gostaria que abordasse a estratégia de agendar a vadiagem e a desculpa de adiar a reciclagem. Acho que você já comentou isso aí, né? A gente vai falar rapidinho de novo. É exatamente essa prioridade, assim, que eu comentei de uma colega minha de trabalho, que ela tinha prioridade, a agenda dela era superlotada para o final de semana. Mas trabalhar, produzir, estudar, isso era sempre adiado. Então, a reciclagem eu trouxe mais para o paradigma, né, para as técnicas da conscienciologia, é que a gente tem que fazer uma mudança.
Mas você está tendo sempre prioridade de agendar o que não é importante, o que é inútil, e adiar as reciclagens. Na parafatologia, página 22, última linha. Aborde as reciclagens pessoais refletidas nos parafatos. Então, quando a gente muda, as companhias extrafísicas também mudam. Eu lembro assim que no início da minha TENEPSE, eu tinha muita projeção patológica, assim. Era muito assim com a questão sexual. Eu tinha projeções assim de me sentir mal nas projeções. E aí, a minha TENEPSE foi desenvolvendo, já no 7º mês, eu comecei a ter projeções muito equilibradas, muito homeostáticas. Então, essa foi a conclusão de que algumas mudanças intraconscienciais que eu fiz estavam refletindo nos parafatos, nas minhas projeções. Quer dizer, aquelas companhias que eu tinha no passado era exatamente por causa de traços que ainda permaneciam em mim. Então, foi muito didático e muito claro quando eu comecei a mudar atitudes belicistas, de autocobrança, de carência, como foi refletir no nível das projeções. Perfeito. É interessante também, nesse caso aí, você considerar que você falou no 7º mês. Geralmente, a TENEPSE, os 6 primeiros meses, são os meses assim bem críticos, onde justamente começa a limpar tudo. Exatamente. Passado e tal, é aqueles meses, são os 6 primeiros meses, que a pessoa tem que ficar muito atenta, porque levanta muita poeira. Então, na hora que você fala que mudou a partir do 7º, está perfeito dentro do que se coloca. E eu identifiquei um assediador meu. Foi esse tipo, eu desmascarei ele, eu vi que ele via transfigurado de outras pessoas que eu tinha tido relações afetivas, e quando ele se mostrou, eu falei, cara, não, você não é o fulano. Então, foram 3 projeções que eu fui desmascarando, e depois dali ficou... Deslanchou. Professora Letícia, Patologia, página 22, 10ª linha, poderia comentar a falta de atualização de si mesmo? É assim, muitas vezes a gente não sabe qual é a reciclagem do momento. Então, assim, eu, há um ano atrás, vou criar uma hipótese aqui, era muito ativa dentro do meu voluntariado, tinha muitas tarefas, muitas atividades, e vou lá e escrevo um artigo. Então, aquele artigo vai ser apresentado daqui a um ano. E o público que está vendo aquele artigo, os bastidores, quem sabe dos bastidores, não corresponde à pessoa atual que está ali. Então, essa questão da gente estar o tempo inteiro se atualizando sobre si mesmo, onde eu estou, o que eu estou defendendo e o que eu sou, isso é muito importante, porque as energias, elas nos revelam, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe qual é a reciclagem, qual é o ponto que tem que reciclar, e fica repetindo ideias do passado, vivências do passado. E ali, no momento, você está perdendo a oportunidade de realmente trabalhando aquela dificuldade. Certo? Perfeito. Vamos lá? Letícia, aqui na voluntariologia, na última linha, aí você colocou voluntariado estagnado sem assumir a docência. Uhum. Você pode comentar, porque assim, no voluntariado, muitas vezes o voluntário ele diz assim que a docência é para alguns, não é para todos, né? Que tem voluntário que não tem perfil para docência, ou que de repente não é a PROEX, Uhum. atuar na docência, né? Como você coloca aqui como uma questão de estagnação, não assumir a docência. Eu queria que você explicasse assim, melhor. Então, eu vejo assim, que a docência é uma oportunidade evolutiva. Então, a gente vê ali aquele voluntariado 10 anos e que ainda não assumiu a docência. Eu entrei no voluntariado, a pessoa já está lá há 10 anos e falei, você está aqui há 10 anos e nunca foi docente? Então, assim, quando eu assumi, existe uma pressão do grupo, né? Existe a aceleração, o programa de aceleração docente. Daí eu fiquei pensando assim, cara, esse povo, ele é um povo que pressiona muito a gente, né, aqui, para a gente crescer. Mas, eu falei assim, cara, antes a minha galera era só da pesada. Eu era chamada para fazer só M.
Agora estão me chamando para ser docente do voluntariado. Então, assim, é interessante que você assumir a docência, quem cresce é você. Não é o teu aluno, não é o teu coordenador que está te dando ali a oportunidade. O maior crescimento é do professor. As maiores reciclagens são do professor que assume a docência. Então, aquele voluntariado que não assume a docência, ele está ali perdendo a oportunidade evolutiva de fazer autoassistência para ele mesmo. Então, é assim, o Olegário sabe, o Olegário é o meu coordenador lá de Manaus. Né? Letícia, bora para a palestra e tal. Eu tenho uma certa resistência, mas eu vou, eu me lanço. Então, assim, agora falta a Saraiva, que é o lugar mais aberto lá da gente ir. Então, o maior ganho é meu. Conheço. Conhece? Lá? No shopping. Então, assim, aí você vê o seguinte, quando você está avançando na sua docência, quando você está tendo uma autossuperação, e você olha para o seu colega, que está sempre negando aquela oportunidade, é triste. Entende? Porque daí eu falo assim, cara, ele podia estar muito mais avançado, ele podia ter pego a oportunidade. Mas... Tem uma coisa aí também, quer dizer, na verdade eu vejo dois elementos aí complementando o que você está trazendo. Um muitas vezes a pessoa ela não quer assumir a docência porque a docência vai obrigá-la a se confrontar entre o que ela diz e o que ela faz. Sim. Então, a questão da teática e da coerência. E isso a pessoa ela não quer. Então, é muito cômodo, e aí tem a ver justamente com o que você está abordando, a estagnação. Eu fico aqui, eu não falo nada e eu continuo fazendo as coisas que são erradas, mas que eu gosto de fazer. Sim. Então, acho que o primeiro ponto aí, para muita gente, o impeditivo é esse, porque... Como você muito bem disse, a docência ela exige uma reciclagem, porque a pessoa ela não vai se sentir bem em abordar determinadas ideias e continuar fazendo outras, a não ser se for um nível de psicopatia muito grande dela que não ter essa coerência entre a fala, entre o discurso e a sua conduta. Eu posso até te trazer uma casuística, né? Que você vai para a sala de aula falando de cosmoética. Então. E eu vim aqui no CAEC e fiz o laboratório de cosmoética. E lá no laboratório me veio a reflexão que eu tinha um vínculo com uma amiga minha que era atendente da construtora, em que ela me passava os clientes. Então, a primeira coisa... Então, ela me passava na frente dos outros corretores. Porque, olha, Letícia, vamos fazer uma parceria aí. E eu falei, cara, isso não tá legal. Não posso mais. Dentro do laboratório foi a coisa que me veio. Então, eu me posicionei. Eu falei, não, eu vou ter um ganho, eu vou ter uma perda, mas eu vou ter um ganho, que eu vou entrar para a sala de aula e eu vou estar limpo. E como é que a energia muda? Perfeito. Quer dizer, você tinha um certo ganho financeiro, sim, mas era até certo ponto uma espécie de trapaça, certo? Sim. Em relação aos seus colegas, porque você acabava sendo beneficiada, só que aí com a aula aquilo ali ia pesar. Você estaria lá falando, gente, cosmoética, não sei o quê. Cosmoética fazendo coisa errada. É incoerente, a energia não bate. Então, eu vejo assim, esse é um dos fatores que realmente bloqueia. Mas tem um outro também, que é o processo do egoísmo. Você comentou, né? A maior oportunidade é da pessoa, com certeza é. Mas por que eu falo que é egoísmo? Porque a pessoa, ela está pensando ainda nela. Sim. Às vezes a pessoa não vai por insegurança. Para mim, insegurança, nesse caso, é egoísmo. Ela está preocupada, mas eu não falo muito bem. Mas eu não tenho todo aquele conhecimento. Ela está focando nela. Eu não tenho isso, falta isso. Só que ela não considera que aquela pessoa que vai ser o aluno, ou aqueles alunos, precisam daquela informação. E que se ela não se predispor, ir na Saraiva, ir em qualquer lugar, para itinerância, às vezes aquela informação não vai chegar. E a gente sabe, até pela questão da conscienciologia, pelo processo energético, pelo processo grupocármico, que às vezes determinadas pessoas vão chegar naquela turma porque você é o professor ou professora. Sim. Se outra pessoa for o professor ou professora, não vão chegar. Alguns vão chegar, independente do professor, mas tem outros que vão chegar só porque você é o ponto de rapport. Então, a pessoa que ainda fica com essa autocorrupção, você vai ver que ainda há um grau de egoísmo muito grande,
porque ela não está considerando as pessoas que precisam daquela informação. Ela só está focada nela. Por quê? Porque ela quer aparecer bem, porque ela quer ter uma imagem, ela não quer receber crítica, ela não quer ser vidraça, entende? Para receber pedra. Então, ela quer... Então, tudo, o foco da atenção é ela. Então, vamos pensar muito nisso. Não docência, na maioria das vezes, é egoísmo. Ok, Perfeito. obrigada. Pois não. Oi. Falando sobre a falta de atualização, né, que a pessoa escreve um artigo e não retrata a realidade dela. Aham. Há alguma relação com a mitologia, ali, o mito do disfarce perfeito? Sim. Pode... É um mito a pessoa achar que ela está disfarçando aquilo. Entende? Se o povo no intrafísico não está enxergando, tem os extrafísicos. Então, assim, é um mito achar que a gente pode esconder por muito tempo uma reciclagem que precisa ser feita. É um mito achar, por exemplo, na minha causuística, de que eu agindo ali como trapaça, aquilo ali não vai ser detectado. Aquilo ali não vai sofrer nenhum efeito, né, de causa e efeito para mim mesma e para as outras pessoas. Então, o disfarce perfeito, ele não existe. Por quê? A gente está exposto o tempo inteiro. As nossas energias estão expostas o tempo inteiro. Então, assim, se você defende uma coisa que ela ficou já... Isso é uma ideia ou uma situação de um ano atrás, e que você não se atualiza sobre aquilo, as pessoas que estão ali percebendo, elas estão captando, mesmo de forma inconsciente. Certo? Fica incoerente, não bate, tem alguma coisa errada. Você sente que alguma coisa está errada. Ou a própria pessoa não consegue sustentar aquela ideia. Porque a energia não vem, porque não é sincero. Certo? Professora Letícia, efeitologia, página 23, primeira linha. Poderia exemplificar os 3 primeiros efeitos? O efeito patológico acumulativo da improdutividade, o efeito negativo de não reciclar atitudes estagnantes e o efeito de atrapalhar o grupo com a falta de posicionamento produtivo? Então, o efeito patológico acumulativo da improdutividade é aquela pessoa que ela não consegue ter resultados com a própria estagnação. Então, assim, ela vai acumular, assim, a pessoa que está num trabalho e ela precisa de resultados financeiros e ela não consegue chegar, vai ter um momento que ela não vai conseguir pagar as contas dela, tá certo? O efeito negativo de não reciclar atitudes estagnantes é também, por exemplo, a dependência financeira. Se eu não reciclo aquilo vai ter uma consequência ruim para mim em algum momento. Aquilo vai trazer uma situação ruim. E o efeito de atrapalhar o grupo com a falta de posicionamento produtivo é aquela coisa, você é voluntariado, você está lá no voluntariado, o grupo conta com o seu trabalho, e aí você não se posiciona. O que acontece? Alguém do grupo vai ter que assumir aquilo que você não fez. Então, se você se predispõe no voluntariado para fazer um trabalho e não faz, aquilo vai sobrecarregar alguém que tem responsabilidade, alguém que é produtivo. Olha como isso impede o grupo. Então, você no grupo ainda é o assistido. Você no grupo ainda é o que causa problema. Você no grupo ainda faz o autoassédio. Então, assim, claro que você vai ser assistido do grupo, né? A intenção, todos nós num grupo, todos nós somos assistidos. Mas o efeito negativo é exatamente isso. Se, olha, está precisando ali de montar uma equipe, né, para formar um TMK. O curso vai acontecer há 2 semanas. Quem é que vai voluntariar? Quem é que vai fazer o TMK? Quem é que vai colocar a mão na massa? Então, assim, você vê, às vezes, 10 pessoas na reunião do colegiado que as pessoas não se posicionam. Então, os mais responsáveis têm que se posicionar. E essa pessoa que está se posicionando, ela já está posicionada para outras coisas. Então, acaba sobrecarregando. Certo? Como encaminhar jovens que ainda não tenham despertado para a importância da produtividade existencial?
Olha, isso é muito sério. Se o jovem não tem, porque está no porão consciencial, né? Eu tenho um exemplo perto da minha família, que é um adolescente que não quer estudar. É muito complicado, porque como é que você vai convencer a um adolescente, que já está com 22, né, já está saindo, já está ficando adulto, que ele precisa estudar? Então, assim, o porão consciencial, ele é autodestrutivo. A pessoa ficou parada ali. Assim, o que eu faço com ele? Eu tento conversar. Eu tento mostrar para ele quais os benefícios que ele teria fazendo uma faculdade. Eu procuro proporcionar os cursos. Olha, tu queres que eu fazer o curso? Eu te proporciono, eu pago para você. Na verdade, eu tento o tempo inteiro, quando eu estou com ele, trazer ele à reflexão, que aquela atitude dele de não querer estudar só vai ter feito ruim. Eu falei, olha, quando tu tiver com 30 anos, tu jogou fora 5, 6 anos da tua vida porque tu não quer estudar. Agora, a decisão final é dele. Então, assim, quanto tempo ele vai precisar para aprender aquela lição, isso vai depender dele. Então, assim, o que os pais podem fazer, e os tios, os amparadores daquela pessoa, é conversar, é trazer para a reflexão e criar oportunidade de estudo. Criar oportunidade acadêmica, de fazer cursos técnicos, de que ele crie uma profissão. Perfeito. Vamos lá? Letícia, na página 24, mitologia, a mitificação da própria personalidade. Você pode falar um pouquinho? Então, a mitificação da própria personalidade, assim, é aquela pessoa, né, que, olha, não adianta nada tu me dar esse trabalho porque eu não vou querer. Então, dialoga muito, como eu coloquei assim, lá na fatologia, da estratégia da pessoa se manter inacessível. Então, é o seguinte, ela cria um próprio estigma que ela é daquele jeito, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sempre fui assim, e me aceite, ou o problema é seu. Certo? Então, a pessoa acaba mitificando a própria personalidade. Se for um traço positivo, ok, beleza. Mas mitificar também um traço positivo é negativo, porque ela está criando ali uma ilusão. O mito é uma ilusão. Né? E a postura também de mitificar a própria personalidade. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Mana, nem me ajuda porque tu vai perder teu tempo. É mais ou menos isso. A pessoa não está predisposta, né? É. Nenhum tipo de... Por favor. Parabéns pelo verbete, em primeiro lugar. Na fatologia, na página 21, no final da primeira linha, queria que tu comentasse, por favor, as dificuldades autoimpostas e, um pouquinho adiante, a criação de vínculos na vitimização. A dificuldade... Qual é a página que está, Ângela? No final da primeira linha da fatologia, ali na 21. Bem no finalzinho, as dificuldades autoimpostas. É exatamente isso que eu falei. Ó, a pessoa não sabe fazer o TMK, por exemplo, lá no voluntariado. Ah, gente, eu não sei falar no telefone. Então, ela já colocou aquela dificuldade, ela nem tentou. Ah, não, eu não vou conseguir fazer aquela faculdade. Passar no vestibular é muito difícil. Ela nem tentou. Então, ela mesma já colocou aquela condição, foi autoimposto por ela. Não, eu não consigo isso. Não, docência, não é comigo. Não, isso daí não é. Estou lembrando só isso que você está trazendo esse exemplo. Eu tive um aluno na faculdade que ele foi mal, um aluno na turma de administração. Dos cursos que eu dava aula era de administração. E aí ele foi mal numa prova. Por ele ter sido mal numa prova, ele estava pensando em parar a faculdade. Pois é. Imagina. Não foi nem numa matéria, foi numa prova de uma matéria, quer dizer, ele tinha as outras provas. Aquilo, quer dizer, é uma desproporção, né, a reação, totalmente desproporcional. Quer ver uma coisa? Eu tenho dificuldade em matemática. Né? A única matéria que eu fui reprovada na minha vida foi matemática. Mas, depois de 5 aulas na mesma coisa, eu aprendo. Então, o que acontece comigo? Eu falei, não, é fácil, eu é que sou burra, beleza. Mas isso aqui não vai ser uma dificuldade para mim. Eu sei que eu demoro a aprender.
A questão da abstração, eu tenho dificuldade de fazer cálculo. E eu sou corretora, né? Então, eu já falo assim, olha, calma que eu tenho dificuldade, mas faço ali o cálculo na calculadora. Mas eu nunca me coloquei isso imposto. Uma vez o Olegário chegou para mim e falou assim, foi muito engraçado. Ele falou assim, vamos colocar um cartaz na palestra em frente ao CEA, para chamar o pessoal que estiver passando. Letícia, vai lá, escreve lá, palestra gratuita. Eu falei, cara, escrever palestra gratuita, não vou conseguir. Ele, para com isso. Isso não existe. Tu lembras disso? E daí eu fui lá, escrevi, ficou muito bonitinho. Eu falei, tá vendo? A pessoa, às vezes, acredita mais em você, vê que você está estagnado, vendo que você está colocando aquilo ali como uma dificuldade, e ela não está enxergando dificuldade nenhuma. Mas são os amparadores, né? Os amparadores muitas vezes confiam mais na gente do que a gente mesmo. Exatamente. Tinha outra, Ângela, que você... O auto-engano influindo na visão dos fatos reais, foi isso? Não, na final da terceira linha, criação de vínculos na vitimização. Então, a gente deu o exemplo da presidenta Dilma, né, da presidente Dilma, que ela, com a atitude de assistencialismo, ela cria vínculos na vitimização daquelas pessoas, né? Mas exatamente isso. Se você tem uma postura auto-vitimizada, né? Tipo, pô, eu estou sofrendo pra caramba. Eu não vou ligar para uma amiga que vai me criticar o sofrimento, que não vai alimentar a minha vitimização. Eu vou ligar justamente para a amiga e fazer, mano, eu sei como é que é, eu também passo por isso. Então, você cria um vínculo ali na vitimização, onde os dois eles têm um vínculo patológico com aquele padrão de energia, certo? Então, assim, até a questão da TACOM, né, da tarefa da consolação. Se eu sou uma pessoa que pratico a TACOM, todos os vínculos que eu vou ter dentro do meu grupo de trabalho, profissional, são pessoas que aceitam a TACOM, a tarefa da consolação, a vitimização. Elas não vão aceitar uma condição mais reflexiva, mais mental somática, mais racional, mais lógica. Então, você cria vínculo com pessoas que possam perpetuar aquela tua condição, aquele teu padrão. Para a gente ficar no mesmo lugar, e a gente vai chorar junto, vai beber junto, vamos fazer as coisas erradas juntos. Né? Você precisa ali das companhias, certo? Lá, quem? Por favor. Não é só para não vai querer. Ele leva um tempinho, vai falando. Cada hora ele inventa um. Ele vem só. Sobre como é que eu posso verificar, Letícia, se eu estou avançando ou não em termos de estagnação? Como é que você mede isso? Você tem alguma forma de mensurar? Eu avaliar? acho que a gente percebe o feedback do grupo, sabe? Quando eu estou voluntariando, já vai fazer 2 anos, né? Então, hoje, o grupo fala assim, o meu colega, o Arnold, do PDP, ele fala, cara, eu não reconheço a Letícia. Isso é uma devolutiva, uma percepção de que você está avançando com a sua reciclagem. A pessoa que te conheceu no passado com um traço belicista, com um traço brigão, com um traço improdutivo, ela não consegue te reconhecer depois de 2 anos, depois de 3 anos. Ela fala, cara, tem alguma coisa diferente. Eu coloco assim que os meus amigos do passado, eles não vão me reconhecer, porque eu venho mudando. Eu venho trabalhando isso, eu venho correndo atrás. Então, é capaz dos meus amigos lá de teatro, onde eu fazia peças de teatro, tinha um comportamento extremamente extrovertido, eles não me reconheçam mais. Certo? E isso também é bom. Isso é um feedback de que você está mudando. No primeiro ECP1, eu cantei uma ópera. Na hora do intervalo, foi... E aí, né, meu primeiro ECP1, eu tinha feito o CPC, e quando foi o professor Maurício e o professor Marco Antônio que entraram. Só quem viu a ópera foi o professor Maurício. E eu estava assim, cantando ópera mesmo. Ele entrou assim, olhou, falou, o que está acontecendo? Daí ele falou para a monitora, que é a Juliana, depois falou assim, cara, eu nunca vi uma aluna cantar ópera no ECP1.
Mas então você também fazia música? Não, eu nunca fiz. Mas Cantava? era uma palhaçada que eu estava fazendo, lógico. Eu estava cantando ópera, tudo desafinado. Tem vocação para coisa, né? E foi legal, porque agora no ECP2, no ECP1 que ele fez de novo, eu falei, Maurício, tu lembra que eu... Ele falou, eu lembro. E é legal você ver como é que você estava 2 anos atrás, as reciclagens que você fez, e você perceber de um professor, já estava como monitora, e aí você consegue fazer um cotejo, uma comparação de como você pensava, qual era a sua lógica, né? Os traços patológicos que eu não conseguia ver. Só o laboratório dentro do voluntariado, a exigência do grupo, a necessidade de reciclagem é que fizeram que eu mudasse, que eu enxergasse aquilo. E assim, eu dei muito trabalho para os meus professores, para os voluntariados, assim. Então, eu dei muito trabalho, mas assim, que eu estou avançando, que eu acho assim, que eu estou indo em frente. Perfeito. Lá? Aqui na bibliografia, você cita aí a síndrome de Aquiles, e não consta no verbete, né? Tem então, na sindromologia. Então, esse livro aqui, A Síndrome de Aquiles, esse autor, Harold Bloomfield, ele fala que a gente pode transformar em força as suas fraquezas. E é muito interessante que ele diz o seguinte: cada um de nós possui pelo menos um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza, uma insegurança ou vulnerabilidade que de tempos em tempos nos dá uma rasteira. Então, assim, é interessante porque ele vai fazendo uma listagem do que é dificultoso. Às vezes é um relacionamento que não está dando certo, é um traço de irritabilidade, é uma autoestima baixa. E ele faz uma reflexão de uma frase que eu achei muito boa, que é: o que encontra resistência, persiste. Então, o que você não transforma em força sempre é um fracasso. Certo? Certo. Eu queria também dar uma dica do filme. Esse filme aqui, O Colateral, ele é um filme de 2014. Ele é um filme extremamente violento. Tá? 2014, não. De 2004. É um filme de 2004. É com Tom Cruise e o Jamie Foxx. Esse filme, o Tom Cruise, ele faz o papel de um assassino de aluguel, e o Max é um motorista que está lá dirigindo o carro dele, sem muita ambição. E o Vincent entra, né, para pegar uma corrida. E a reflexão é o seguinte: a postura do Max, de estagnado, de não ter um projeto de vida. Ele tem um projeto que ele quer montar uma empresa de limusine e ele fica adiando. Então, assim, ele tem um mecanismo de fuga que ele olha para uma imagem numa ilha para ele sair daquele lugar. E entra o Tom Cruise extremamente violento, extremamente produtivo, executando. Só que ele vai matando todo mundo em Los Angeles. Então, assim, o que eu vi nesse filme é o seguinte, que a condição de você ficar adiando a sua produtividade, os seus projetos de vida, é uma porta aberta para o assediador. Então, o que acontece? E o assediador, né, produtivo, com muita energia, toma conta do Max no filme. Então, daqui a pouco, o Max, na condição dele de obediente, de subserviente, de aceitar aquela realidade, de não ter uma postura proativa, ele vai sendo levado pelo Vincent. Então, ele é cúmplice de vários assassinatos que o Vincent faz na cidade. E tem uma hora que ele entra numa discoteca que ele incorpora o próprio assediador. Então, assim, é um filme muito violento, né? Mas a reflexão é essa, dessa postura improdutiva, de não tomar uma decisão da própria vida. Pode entrar ali uma pessoa extremamente energética, inteligente, proativa, e fazer as coisas acontecerem e você não tem uma reação. E ele passa o filme inteiro, ele não tem uma reação, ele vai ter uma reação no final só, depois que eles já mataram um monte. Então, assim, ele poderia ter impedido no início, se ele tivesse questionado a postura do Tom Cruise, do Vincent, ele já teria dado um outro destino. Mas não deu, a coisa foi levando até um ápice. Né? É isso. Como se disse, tirou daqui, porque eu ia perguntar justamente sobre o personagem aqui da perfilologia. Mas aí eu quero perguntar, então, sobre o tipo Zé Ninguém. Qual é a tradução no verbete? O tipo Zé Ninguém é aquela pessoa que não tem ambição.
que é o próprio Max no filme. Ele é um Zé Ninguém. Ele é uma pessoa que ele se autodesqualifica. Ele não tem ambição. Então, quem é aquela pessoa? A pessoa é o tipo Zé Ninguém, que aceita aquela condição de estagnado, de ignorante, de apedeuta, e não faz nada para mudar. Eu queria só retomar a questão que foi trazida aqui ainda há pouco, da mensuração, né? De como você mensurar o processo. Foi até você, né, o Legário que trouxe. De como você mensurar a saída da estagnação, né? A mudança na estagnação. E eu me lembrei, você comentou um pouquinho isso, mas eu me lembrei também que uma das formas, um dos indicadores, são justamente as amizades. Sim. Ou as pessoas com quem a pessoa tem mais contato ou convive. A gente, às vezes, acompanhando aí muitos casos, muitas pessoas, a gente vê que a pessoa, na hora que ela começa a implementar uma mudança, uma reciclagem na vida dela, pouco a pouco, as pessoas que são mais patológicas, que ela não tem, obviamente, um vínculo de responsabilidade, como é no caso de uma família, mas aquelas que ela não teria necessidade de estar ali, e muitas vezes antes estava por opção, aquelas pessoas elas vão sendo afastadas. Sim. Então, às vezes, eu conheço casos de várias pessoas que uma determinada pessoa, no momento que ela começou a fazer a reciclagem, pouco a pouco foi como se fosse fazendo uma espécie de uma limpeza. É chato falar isso, né? Parece uma coisa meio nazista, né? Mas a limpeza no sentido de que aquelas pessoas que ela confiava, mas que o caráter não era realmente aquilo que parecia ser, aquilo vem à tona, aquilo aparece, aquilo então vai sendo ajustado, e a pessoa começa a ter uma renovação realmente da sua sociabilidade. Isso é um grande indicador Sim. de renovação, né, de mudança. E eu pensei agora também a questão de você estar fazendo a sensação de que está fazendo a coisa certa também. Né? Isso é um indicador. Poxa, hoje eu me sinto na minha ProEx. Eu falei, cara, eu devia estar fazendo exatamente isso. Então, assim, acho que é um indicador também, quando você sente bem-estar, se sente produtivo. Isso, o bem-estar, que aí entra a euforim. A euforim. A euforim entra nesse aspecto, você realmente é um dos itens de confirmação. O interessante é você elencar, na verdade, nunca considerar um sinal apenas, né? Mas sim múltiplos sinais que estão convergindo para a mesma interpretação. Isso facilita, né, a condição da renovação, né? Mas alguém aqui queria comentar alguma coisa? Aqui no ar, eu. Letícia, ainda há pouco você comentou sobre os seus amigos do teatro, a possibilidade de não te reconhecerem mais. Aproxima mais o microfone. Aproxima mais para o... Oi, agora. Ainda há pouco você comentou sobre a possibilidade de seus amigos do teatro não te reconhecerem mais hoje em dia. Eu queria saber que tipo de atitude, postura você sugere para que quando a gente reencontra esses amigos do passado, a gente possa puxá-los da estagnação. Cara, o próprio exemplarismo, a sua própria pacificação, certo? Então, assim, eu até brinco com isso, né, que eu passei 20 anos no teatro e eu fui aplaudida durante 20 anos com os meus histrionismos, com as minhas piadas, com as minhas palhaçadas. E depois que eu entrei na Conscienciologia, eu sou vaiada, né? Então... eu fui vaiada, assim, todas as técnicas. Melhorou. A minha plateia qualificou, então assim, já não se aceita, né? E o bom é que você, sou vaiada, mas estou lá. Sou vaiada, mas eu estou fazendo altas reciclagens. Eu acho que o teu próprio padrão de energia, sabe? O teu próprio exemplo. Se você era uma pessoa que andava com pessoas muito violentas, belicistas, né? E que hoje você pacificou, você transformou esse traço, e que você não encontra mais uma lógica de se comportar daquela forma, e eles vão olhar para você e falar assim, quem é essa pessoa? Isso pode ajudar eles a sair da condição belicista. Mas também pode te afastar, porque o teu padrão novo, o teu padrão mais equilibrado, homeostático, pode fazer o que o Lost falou, assim, que é afastar essas companhias. Assim, o que eu tento fazer com as minhas amizades é não perdê-las, mas mostrar o que eu estou estudando, quais são os meus interesses, que eu já não penso daquela forma.
Eu acho que isso, assim, e se a pessoa realmente tem um vínculo afetivo, a gente tem que conviver com as diferenças, né? O amor ali, o afeto, acaba sendo maior do que, às vezes, as escolhas, né, que nós temos. Tem muita questão daquele conceito de amizade ociosa. Sim. E muitas vezes a renovação não se faz justamente pela manutenção das amizades ociosas. A pessoa ela tem que começar a cortar essa condição. Sim. Não é que ela vai contra a pessoa, que ela vai impedir de ter um contato com a pessoa, mas não, de repente, ficar naquela pressão holopensene, como você botou no início, que é decorrente da manutenção daquelas amizades que não se justificam mais. Sim. Não é? Aquelas atividades que hoje a pessoa já vê como patológica. Então, saía para beber todos os dias. Tinha um happy hour, era sagrado. Mas era o que eu falo de cronocida, né? Era um assassino de tempo. Ficava ali naquilo, uma vez ou outra, não que não vá sair, que você não vai ter diversão, mas na hora que a pessoa fica naquilo continuamente, e que você espreme e não sai nada, fica difícil. Eu, por exemplo, lá quando eu morava no Rio de Janeiro, morava num condomínio que tinha lá o play, quadra de futebol, toda uma infraestrutura de diversão. Eu tinha colegas que ficavam em torno de 3 horas por dia ou mais no play. Isso já jovem adulto. Então, assim, 3, 4 horas por dia. Gente, em 4 anos, aquilo era uma faculdade. Sim. Mas eram todos os dias, todos os dias. Então, não que você não pudesse ir lá encontrar com os amigos, mas quando aquilo passa a ser o comum, o contínuo, aí é exagerado. Então, aí a gente tem um problema. Outra coisa que eu lembrei agora, voltando à pergunta dela, eu tenho um amigo que ele era usuário de cocaína. Então, ele me contou esse relato. Ele falou que um dia ele estava usando 3 dias de drogas direto e ele encontrou um amigo dele de infância. Quando ele encontrou esse amigo dele de infância, eles estavam conversando e tudo, e o cara era advogado. Mostrou, falou, cara, o que você faz hoje? Ah, eu sou advogado. E ele teve ali uma autorreflexão, caiu assim até um desespero, porque ele ficou durante 10 anos usando droga, e, de repente, aquele amigo dele, que morava numa favela, ele conta, que era numa condição muito miserável, foi lá e fez uma faculdade. Então, olha só o exemplarismo, né, do amigo. Ele falou, cara, eu nunca ia imaginar que esse cara, na condição de miséria que ele estava, ia conseguir fazer uma faculdade. Quer dizer, o cara não tinha oportunidades financeiras, né, não tinha recursos e tudo, mas ele buscou isso e fez a faculdade e estava ali tendo a função de advogado produtivo, e ele naquela condição ruim. Perfeito. E? Vamos lá. Oi, Letícia. Na página 22, em parafatologia, você poderia comentar no parafato do terceira linha de baixo para cima, o amparador extrafísico, aplicando técnica terapêutica mental somática incomum no intrafísico. Então, em 2009, eu tive uma projeção mental somática, que eu estava numa condição de estagnação no Rio de Janeiro. Eu tinha separado e tudo, e se o meu amparador não me tirasse do corpo da forma como foi feito, eu não teria ido para Manaus. Eu não teria abrido mão da minha vida que eu tinha no Rio de Janeiro. Então, assim, até hoje, né, eu levei essa questão para uma professora minha, né, no CPC, e ela falou assim, Letícia, pode ser uma meritocracia tudo, né? A gente não sabe o que fez no passado e por que está tendo aquela ajuda ali. Então, assim, se não fosse feita, se eu não tivesse tido aquela projeção, e ele me mostrou todas as minhas amizades que eu tinha na época, e que eu precisava abandonar aquilo, deixar aquilo para trás, e seguir em frente, e eu entrava num lugar desconhecido, e é uma técnica mental somática, de sobrepairamento sobre a vida humana atual, eu não teria tomado uma decisão que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Então, assim, por meritocracia, né, ou por assistência mesmo. Então, assim, o amparador, ele sabe qual é a tua necessidade do momento. Então, assim, eu vejo assim, às vezes a gente não tem lucidez e tem muita imaturidade, se coloca no lugar extremamente difícil. E aí isso dá muito trabalho para o amparador.
né? Então, o ideal é que você tenha a lucidez do processo e já encontre uma profilaxia para você ser o amparador, para você ser a pessoa que vai ali patrocinar a mudança do outro, certo? Oi. Lá na página 25, terapeuticologia, o 3, anti-apriorismose, evitar preconceitos fixados em autocondicionamento. Então, você pode dar alguns exemplos? Sim. Então, o apriorismo é a pessoa que ela já tem uma ideia pronta, uma opinião pronta, com tudo que todas as experiências ou o contexto, né? O ideal é assim, quem tá fechado para reciclagem já tem aquela postura, não vem que eu já sei, que eu já sou assim mesmo. Ela já tem uma postura de fechadismo, né? Anti-apriorismose é evitar preconceitos fixados em autocondicionamento. É assim, às vezes, assim, uma atitude minha, por exemplo, é ruim você ficar na berlinda. É ruim você já ter assim, um autocondicionamento da defesa, né? Você não deixa muito espaço para o outro. Então, você pergunta assim, com indivíduos do grupo, quem é você, né, para vir falar isso? Você já tem um autocondicionamento de defesa, certo? Então, assim, a gente não faz reciclagem assim, né? A gente muda com a opinião do outro e abrindo mão dos nossos autocondicionamentos. Então, muitas vezes, a gente tem uma estratégia já defensiva. E aí, de fechadismo, não. Aquela fulana dali, eu já sei que ela vai tocar nesse ponto, eu já vou me fechar. Então, e se você vai de coração aberto, predisposto a ouvir, você vai com muito mais chances de acertar e de criar ali condições da sua reciclagem. Tá certo? Assim, tem uma questão também, que a gente pode dar o exemplo, é o aluno, quando chega na sala de aula, com opinião já formada, entendeu? Com fechadismo. Ou seja, ele ainda não entendeu o que é o paradigma consciencial e ele já tem uma ideia, um conceito pronto sobre aquilo. Então, ele já chega inquestionável. Então, daí fica... Verdades absolutas. Oi? Verdades absolutas. Isso. Ele já chega ali com aquele processo religioso, místico, muito forte. Mas, assim, eu tenho uma técnica que é o seguinte, nas primeiras aulas eu não falo do posicionamento da Conscienciologia sobre isso, mas na quinta já dá para eu falar. Então, é aí que a gente entra e vai falando das ideias, porque, olha só, a Conscienciologia ela trabalha com técnicas, com métodos, com ideias, com autoexperimentação, com autoconvicção científica. Então, o princípio da experimentologia, né, não acredita em nada. Então, isso, já na quinta ou sexta aula, o aluno, você já passou muitas ideias. Então, ele já está ali, está desconstruindo aquele processo de aprimorismo, auto-apriorismose, que é de ter... Não era assim como eu pensava. Né, o conteúdo da aula, o conteúdo da ciência, faz com que ele pense que realmente, poxa, tem pessoas que pensam diferente, são ideias diferentes. Então, isso faz com que você assim, ajude eles a fazerem assim, as reciclagens, né, o entendimento. E isso aí ele tem uma relação, assim, você acha, com a rigidez pensênica? Acho Sim. que quem tenha, né, uma influência maior na rigidez, isso se torna mais difícil ainda, né? Mais difícil. Sair essa anti-priorismose, né? Rigidez pensênica é tipo uma pergunta bacana para a gente fazer, do que você não quer abrir mão, né? Por que você está pensando dessa forma? O que está fazendo você ficar fixado naquele pensamento? Beleza, obrigada. Boa tarde. Alô? A reciclagem. Na página 26, a postura 27, reciclagem. Estar disposto às mudanças e arcar com o ônus e com o bônus. Então, reciclagem, né? Estar disposto às mudanças e arcar com o ônus ou com o bônus. Algum preço você vai pagar pela mudança que você vai fazer.
Por exemplo, se eu vou reciclar um traço meu, que eu sempre sou a palhaça do grupo, eu não vou ter mais aplausos, certo? Eu vou ter o ônus, o bônus é eu aproveitar ali aquela minha pacificação, é eu passar pelo grupo de forma anônima, né? Então, o preço, qual é o ônus? Eu não tenho um aplauso, eu não vou ser famosa, eu não vou ser mais a gaiata do grupo, né? Então, assim, uma mudança que você vai fazer, você sempre tem um ônus e um bônus, né? O que eu vou perder com essa mudança? Né? O que eu vou deixar de ganhar com esse traço que eu vou mudar? Né? Então, é isso. A reciclagem, ela sempre tem um preço a ser pago. Você vai ter que arcar com isso. É a mesma coisa, né, quando eu saí do teatro, as pessoas falavam assim para mim, cara, eu não estou acreditando que tu largou 20 anos de investimento. É o preço a pagar. Não quero. Esse é o preço, entende? Eu fiquei 20 anos investindo numa coisa que hoje eu não quero fazer. E aí? Muito que você aprendeu lá dentro. Com certeza. Tem a condição até de processo corporal, comunicação não verbal, que numa aula você vai se utilizar daquilo, numa palestra você vai utilizar daquilo. Então, quer dizer, não é o tudo ou nada também. Não. Só que você vai, obviamente, priorizar e vai utilizar agora de uma maneira muito mais produtiva. Sim. Não é? Obrigado. As pessoas também dramatizam muito, né? 20 anos de investimento. Não, e fica a cobrança do grupo, né? Você melhorou a sua comunicação, a sua postura, nossa, né? E postação. Isso tudo você vai utilizar hoje? Não, por exemplo, a questão intelectual. Eu li muito no teatro. Eu tenho muita informação que me veio de lá. Então, se foram 20 anos jogados fora, não. Síndrome de Godot. Isso. Você falou da peça. Da peça. Então, hoje você está utilizando esse conhecimento, agora aplicando aqui dentro do verbete. Sim, certo? Com certeza. Então, isso você não jogou fora, claro. Só que você está utilizando melhor. Exatamente. Eu estava conversando ontem com a Débora exatamente isso, da gente poder tirar da tragédia a lição evolutiva. Então, assim, é do pior contexto que você vive, da pior tragédia, da situação mais limite. Cara, o que eu tenho que aprender com isso? Sófocles. Isso. Falando no seu linguajar. Você está falando de tragédia, né? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou passando por essa situação de novo e o que eu ainda não aprendi? Por que ela está voltando essa situação na minha vida? O que falta aprender? E aí, quando a gente usa a mental somática, o discernimento, é quando você sobrepaira. É quando vem a racionalidade, é quando você não dramatiza, que fala assim, beleza, aconteceu comigo, alguma causa deve ter, mas o que eu tenho que aprender? E agora, qual é o próximo? Sabe? Qual é o próximo aprendizado? Perfeito. Letícia, você falou aí do teu traço de liderança, que você tinha alguma dificuldade e tal. Eu queria saber assim, o que te levou a sair ou procurar sair da estagnação desse atributo, assim, o que foi o estopim, o gatilho, ou algo que realmente fez você fazer esse movimento? Eu acho que o desafio, sabe? A gente tem, eu até coloco aqui no verbete, né, que o livre-arbítrio pode ser a causa da sua estagnação. Então, pelo livre-arbítrio, pela livre escolha, você pode escolher em não evoluir, certo? Eu acho que o próprio desafio mesmo, de assim, é um traço que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que amadurecer isso, sabe? Quais vão ser os resultados daquilo? Quantas pessoas eu vou estar... É a lógica da assistência. Cara, eu assumindo uma liderança dessa, quantas pessoas eu estou ajudando? Quantos intermissivistas vão ter acesso à informação da Conscienciologia? Então, se eu não assumo esse traço, se eu não coloco já essa liderança para ser trabalhada, eu vou deixar de assistir outras pessoas que estão esperando pela informação. Isso é motivador. Quando a gente sai da lógica do ego e vai para a lógica da assistência, você é obrigado a reciclar aquele traço. Eu tenho dificuldade, beleza, mas olha só quantos eu vou ajudar. Então, para com isso, né, deixa disso, e assume o trabalho, e coloca a cara a tapa. E aquela coisa, o ganho é da pessoa.
A experiência que vai ter é a pessoa, né? Então, assim, não tem preço, né? A gente vê um aluno entrar com um padrão de energia na sala de aula e depois de um CIP terminado, o padrão está outro. Isso não tem preço. Aí chega no ECP1, né, como teve uma aluna que a gente pede os relatos nos finais das aulas, ela disse: Letícia, eu deixei de brigar com a minha mãe. Hoje em dia, eu não brigo mais com a minha mãe. Então, olha o ganho. Isso motiva você a assumir posicionamento de liderança, porque daí você começa a ver a influência na produtividade, nas reciclagens do outro, a sua responsabilidade. Né? Isso é motivador. A gente, às vezes, não tem noção do impacto na vida das pessoas, um impacto positivo. Isso que você está trazendo são os relatos, que aí você tem uma noção, né? Você, a partir daqueles relatos. Mas e aqueles que a gente nem fica sabendo, né? Porque nem todo mundo acaba trazendo. Dentro dessa linha, uma vez me impactou muito, eu dei uma palestra, muitos anos, falando de projeto de vida e tal, e aí dentro da palestra eu fazia uma técnica, né, para que todo mundo fizesse na hora, que era o timeline. Então eles pegavam uma folha, traçavam, né, uma linha de uma ponta a outra, e aí cortava essa linha nos períodos de anos, dali para frente. Né? Então, se fosse hoje, 2014, 2015, 2016, 2018, 20, 40, por aí vai. E aí, a partir daí, a pessoa colocaria as metas, o que ela gostaria de conquistar, considerando esse cronograma a partir da linha do tempo. Anos depois, eu, profissionalmente, atuando, dando consultoria para uma empresa, encontro lá com uma pessoa que estava na parte gerencial dessa empresa, essa pessoa fala: eu te conheço. Eu conheço de uma palestra que você deu, e até hoje tem na minha geladeira aquele timeline daquela palestra, e muitas das coisas eu cumpri em função daquele dia que me marcou muito. Então, às vezes, a gente nem se dá conta, e aquela pessoa estava lá funcionando aquela palestra até aquele dia, anos depois. Olha só. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso. É, de novo, sair do foco de si para ir no foco do outro, é o que você está falando. Perfeito. Lá? Legal. Não, acho que ele aqui. Aproveitando, você usa aqui na fatologia, na linha 11, uma metáfora, e depois na parafatologia outra. Qual é a página? A página 22, na linha 11. Na linha 11, o pântano do autoassédio. E depois, lá na parafatologia, o psicossoma enquanto playground das estagnações. Poderia ampliar essas metáforas? O pântano é alguma coisa que está parado e está cheio de bicho, né? Então, assim, é o pântano do autoassédio. A pessoa, ela já tem uma postura de se autoassediar, né? Então, é aquela coisa de tipo assim: eu não vou conseguir terminar esse trabalho. Eu não vou conseguir terminar minha faculdade. Isso que o Lost falou, por causa de uma prova. Né? Então, esse pântano do autoassédio, a pessoa, ela mesma se encarrega de ter essa postura derrotista, de anti-sucesso. Ela mesma já faz isso por ela mesma. E a questão do playground, das estagnações, foi isso que você perguntou? Sim. Né? Então, assim, playground é um lugar que você brinca. Né? Então, assim, a pessoa, ela está brincando com a própria vida. Então, assim, ela está brincando com o tempo de vida que ela tem. Ela está brincando com as oportunidades que são passadas na vida dela. Então, é mais ou menos isso, que as estagnações, acho que eu até coloco do psicossoma, né? Elas são um playground de estagnação, de autoassédio. A pessoa está perdendo a oportunidade e está brincando com a condição dela de vida humana de permanecer naquela condição improdutiva, antirreciclante. Era exatamente isso que eu ia falar, Letícia. A manutenção da reciclagem, né? E o planejamento que o Lost comentou de linha do timeline. Eu vejo que, para mim, uma grande dificuldade é manter a reciclagem por dois fatores. Um, por traços de acomodação,
de agir, e outro por não fazer o planejamento, e não deixar ele colado na parede. O que você acha disso? Assim? Você já fez algum planejamento assim, escrito? Como é que é a sua experiência? Olha só, no ECP1 eu coloquei lá as minhas metas, né? Que era ser tenepsista, ser docente, ser voluntariada, participar do voluntariado. Então, assim, eu coloquei isso como prioridade. Só falta o livro, hoje em 2014. Okay. Então, assim, como é que você mantém uma reciclagem? Você se colocando nos contextos onde você tem aquela dificuldade, você realmente se colocando naquele contexto para ver como é que você está, para fazer um autoteste. Aí você pode se testar. Cara, eu ainda não reciclei essa minha atitude totalmente. Então, volta àquele contexto, porque, às vezes, o contexto é maior que a vontade. A pressão holopensênica do aquele contexto, por exemplo, se você tem ali uma briga de família, e você sempre entra, quando vai visitar um familiar, naquele holopensene de briga. Às vezes, o contexto ele é maior do que a sua vontade. Poxa, eu não queria brigar, mas aquele contexto foi mais forte do que eu. Então, eu acho assim, essa questão de estar o tempo inteiro se colocando nas situações e ter um posicionamento, cara, eu vou mudar. Eu vou manter isso, eu vou bancar isso. A questão da liderança, por exemplo. O que é positivo na manutenção da minha reciclagem? Eu assumir a liderança. Certo? É eu assumir aquilo exatamente que pode ser vulnerável em mim. É exatamente a síndrome de Aquiles. É transformar em força as suas fraquezas. Tá certo? Obrigada. Estamos chegando aqui no nosso horário. Fica a sugestão, acho que o Carlos tinha comentado, do colocar síndrome de Aquiles na sindromologia, né? Mas tem. Tem? Sindromologia Foi isso que tem. você falou, do Eucardio, aquela hora? Na sindromologia tem. Vamos ver aqui. Não, eu não coloquei. Não tem, né? Não tem. Não eu tem. Eu faço a citação aqui na citaciologia, mas eu não coloquei na sindromologia. Talvez ali seja interessante colocar também. Ok. Bom, gostaria então de agradecer aqui a Letícia, que está na sua estreia, já que você foi do teatro também, né? Estreando, foi muito bem, né? Já atuou como veterana aqui, muito bem, parabéns. Esperamos, Letícia, as centenas de outros verbetes. Vamos aí chamar atenção para Manaus, né? Para a Amazônia, para o estado do Amazonas e dar exemplo, né? Eu acho que isso aí você está servindo de exemplo também para todo mundo, né? E esse verbete realmente de um tema bastante relevante para todos nós, né? Parabéns. Obrigada. Queria agradecer aqui também aos teletertulianos que participaram, agradecer aos tertulianos aqui presentes também. Queria agradecer à equipe técnica, o Robson, o Christian, deram todo o suporte. Agradecer também ao Eucardio aqui, na equipe da Enciclosapiens, a Pilar também, que contribui aqui diretamente. Agradecer também aos amparadores. E contamos aqui com a participação de vocês. Amanhã nós estaremos aqui de novo para uma outra tertúlia. Muito obrigado e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 33 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mércia com o curso Sincronicidade e a Milces com a Semana de Serenologia da ARA-C. Boa tarde a todos. A ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, convida você para o curso Sincronicidade. Neste curso, o professor Jarbas Paranhos, médico e pesquisador da Conscienciologia, trará uma abordagem sobre o enfoque histórico das sincronicidades e as suas relações com a história do parapsiquismo. As sincronicidades estão presentes em nosso cotidiano e, se você pretende desenvolver o seu autoparapsiquismo, convidamos você para participar deste evento. O curso será no próximo domingo, dia 9, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421
ou na sede da ACIP de segunda a sexta, a partir das 15 horas. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde aos tertulianos. A minha divulgação é sobre a primeira semana de serenologia, um evento que vai acontecer no campus da Aracê, do dia 27 de dezembro de 2014 a 6 de janeiro de 2015. O evento é uma parceria da Aracê com a Sinvex e CAEC, e contará também com a participação da Intercamp. Para a parte do evento, é o curso de imperturbabilidade, a 9ª prova de magística, 2º fórum de serenologia e 4º encontro de serenautas, dinâmicas parapsíquicas aplicada à serenologia. Haverá também, dentro desta semana, o Réveillon lá num dos hotéis lá do Alto das Montanhas Capixabas. Aproveite para estar conosco lá no final do ano, será um prazer. As vagas para os interessados são limitadas e o contato vocês acessam o e-mail eventos@arace.org ou pelo telefone 27 99272 0652. E outro evento que vai acontecer lá é que a agenda do Laboratório de Serenário até julho já está aberta. Os interessados que quiserem fazer o serenário na Aracê, são 3 serenários atualmente, e nós estamos construindo já o 4º de 10 dias, então vão lá conhecer, que vai ser muito bonito. E vocês, quem quiser, tiver interessado a fazer, vocês acessam o e-mail saúde@arace.org. Estamos às ordens para qualquer informação. Obrigada, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Apreensão Estética, especialidade Percussienciologia, com a verbetógrafa Fabiana Cerato. Obrigado e boa tarde a todos.